Amém? Lamentações 3, versículo 25 e 26. 3, 25 e 26. Existe um livro chamado Lamentações, pensa. Vamos ler juntos? Bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso... Então põe assim a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Vamos pedir que o Senhor fale conosco. Senhor, eu quero colocar diante do teu altar a tua palavra. Pedir que o teu Espírito Santo convença a cada um aqui, Senhor, como diz mesmo a tua palavra, do juízo, da justiça. Que a tua palavra possa curar, exortar, edificar. Muito mais do que eu e muito além de mim, Senhor. A tua palavra que é viva, que é poderosa. Tua palavra que ensina, que abre os nossos olhos, que quebranta o nosso coração. Possa falar a cada um aqui, Jesus. Que a tua palavra possa interferir em casamentos, interferir em relacionamentos. Possa interferir na alma que tem insistido, Senhor, numa depressão, numa tristeza, num vício, e possa, Senhor, falar ao espírito de cada um, porque o Senhor nos fez corpo, alma e espírito, e que nessa manhã o Senhor fale ao nosso espírito, nos levante com força e graça, cada um que entrou aqui enfraquecido, cada um que entrou aqui entristecido. Senhor, eu não sei qual foi o estado que o teu filho e tua filha entraram aqui nessa manhã, mas o Senhor sabe. E eu peço, meu Deus, que essa palavra possa falar e ministrar e ensinar todas as coisas. Eu peço que o Senhor me dê graça a entregá-las, Jesus, que seja o Senhor falando, que a minha carne se cale, e tudo, Senhor, ó Deus, que nos pertence, tudo que deixamos na nossa casa, os carros lá fora, Senhor, todas as preocupações, tudo aquilo, Senhor, que temos ainda para resolver, se cale agora, e que fique o culto totalmente a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, queridos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Queridos, queridos, eu comecei lendo esse texto, porque quem escreveu Lamentações foi o profeta Jeremias. Jeremias é um profeta que muitas pessoas e os estudiosos, e quando você lê, você realmente vai ver ele chorando muito, porque ele era alguém que não é que ele chorava os problemas que ele tinha, ele chorava o estado do povo de Deus, o estado que Israel tinha ficado, diante de um Deus tão tremendo, o jeito que o povo havia se esquecido, se desviado, esquecido das promessas de Deus. Então ele ficava questionando e falando, Deus, olha o estado deles. Era um intercessor, vamos falar assim, era alguém que clamava para que o povo acordasse, mas ele recorria a Deus. Então ele ficou conhecido como um profeta chorão, até por causa desse livro, que ele lamentou, ele usou de lágrimas, ele usou de lamentos diante de Deus por causa de um povo, porque tinham promessas, tinham coisas que o Senhor tinha prometido, e o povo não estava dando atenção. É muito triste. A pior coisa que pode acontecer é você chegar num ambiente e você, sei lá, as pessoas fazerem desdém da tua presença, fazer que você não é notado. Assim o povo fazia com Deus. E existem momentos na vida que a gente ora, que a gente fala com Deus, que a gente às vezes esboça, sei lá, dirigindo, trabalhando, na sua casa, lavando uma louça, enfim, fazendo coisas. Você esboça uma oração ao Senhor, um pedido a Deus, às vezes até uma indireta, se o Senhor fizesse, e às vezes acontece, às vezes nos é liberado, a porta se abre,
Mas hoje eu quero falar de quando a gente fala com Deus, de quando a gente faz perguntas a Deus, de quando a gente tem que esperar, porque há um silêncio sepulcral, há um silêncio da parte de Deus, aonde a gente simplesmente não resta outra coisa para nós, a não ser esperar o que vai acontecer. E às vezes no meio dessa espera, a gente tem o risco de sucumbir a nossa alma e as nossas emoções e se revoltar. Até quando? Por que não acontece? Ai meu Deus, Senhor. Ontem eu estava conversando com a pastora Mara, com a Mara. A neta dela está no hospital. Ela já saiu da UTI? Está aí no isolamento. Aleluia. A neta dela tem 1 ano e 10 meses. A Maitê foi acometida de um vírus, bronquiolite. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado do contato com os bebês, mão, né? Não pega na mão muito, se a gente chegou da rua, tem que, né, ter, porque esse vírus, ele pega assim de uma loucura. E uma pneumonia. Gente, febre de 40 graus, do remédio analgésico, segurar 2 horas e já voltar a febre de 40 graus. Imagina 40 graus de febre um bebê, gente, sai torrando tudo. E aí, ela passou para mim, pedir oração, eu passei para os intercessores e elas na guerra, revezando, uma de dia, outra de tarde, outra de noite, e vai madrugada dentro. E os médicos não estavam descobrindo qual era a bactéria para serem assertivos com antibiótico, mesmo ela já tomando o antibiótico, que eles tinham noção. Para resumir a história, ontem de manhã, ela tinha passado a madrugada no hospital, e o genro dela rendeu ela, e ela ficou abatida, porque ela viu que a saturação da neném toda hora caía. Gente, é desesperador. E ela orou a Deus e dobrou o joelho e falou: Senhor, eu já pedi tanta coisa para o Senhor. O Senhor tantas vezes me respondeu. Eu trocaria tudo isso que o Senhor já me respondeu, se o Senhor atender a cura da minha neta. Eu troco tudo, porque eu estou orando e o Senhor não está. Não que o Senhor não seja Deus, que eu não confie, mas eu trocaria tudo para o Senhor responder essa aqui agora. Ok. 3 da tarde ela vai para o açougue, aleatoriamente, fica dentro do carro, bate um querido na porta do vidro, na porta do carro. No caso de São Paulo, a gente se assusta. Só que o rapaz pediu para baixar o vidro e falou: não quero nada da senhora. Gente, ele veio da parte de Deus, da Vila Nova Cachoeirinha. Eu estava no terminal e Deus mandou eu vir encontrar a senhora e falar o seguinte: que Deus está dando um grande livramento. E começou a falar tudo que ela tinha orado. Gente, o rapaz, ele tinha que ir para a casa dele, mas o Senhor o impulsionou. Ele falou: eu estou vindo como um anjo de Deus. Por mais anjos de Deus na nossa vida. E falou, e declarou a palavra, e começou a falar tudo que ela tinha orado. Não duvide. Às vezes o silêncio de Deus, daqui a pouco eu vou falar disso, é porque daqui a pouco vai vir algo extraordinário. E aí o Senhor respondeu. Daqui a pouco começou a saturação que estava com 2 de oxigênio, começou a ficar para 1, até que chegou a meio. Está no oxigênio ainda? Já saiu do oxigênio em menos de 24 horas. Aleluia! Amém! O Senhor é Deus. E de quebra, ainda eu fiquei bem na foto, porque o anjo lá falou para ela, o rapaz falou: e a tua pastora te ama muito. Amém? Então, Deus é tremendo, louvado seja o Senhor. Dá mais uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus.
vezes que parece que Deus parou de falar com a gente. Eu lembro que eu nem era cristã ainda. E eu lembro de momentos da minha vida de Deus me atender. Porque eu já falava com Ele e Ele já me amava. Porque eu não preciso, às vezes a gente tem uma noção assim, acha, não, Deus só ama o evangélico, Deus só ama não sei quem. Deus nos ama, fala assim, Deus me ama. Amém? É claro que quando a gente assume o que Jesus fez por nós na cruz, quando a gente pega a Bíblia para ler, quando a gente dedica a nossa vida, é diferente a maneira que o nosso relacionamento fica com Ele, vai se aprofundar, e aí vai ser mais fácil de ouvi-lo. Então, Deus quer nos ensinar algo muito poderoso nessa manhã, algumas coisas que eu quero deixar para vocês. O tema dessa palavra é esse aqui, ó. O silêncio também fala. Vira para quem está do teu lado e fala assim, o silêncio também fala. Você não, amor. Ai, meu Deus. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês, projeta para mim Isaías 45:15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Tem uma outra tradução que diz assim, verdadeiramente tu és Deus que te ocultas. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês sobre o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Amém? Só é silêncio. Você nunca ficou silenciado com alguém, com a pessoa no mesmo cômodo que você? Você nunca fez uma birra na vida, de falar também não vou falar. A pessoa do seu lado você não fala, mas você está ali e a pessoa está lá. Não que Deus faça isso conosco de birra, Deus é soberano, Deus é Deus. Mas o silêncio de Deus não é a ausência dEle nas nossas vidas, porque entra aí a nossa fé. E a gente precisa crer que Ele está. Então, vários momentos da minha vida, gente, que eu não senti o Senhor, mas eu acreditei que Ele estava. Eu não senti arrepio, um arrepio. Eu tive uma visão de Deus. Não veio como para Mara, não veio um anjo falar comigo. Mas eu dentro de mim, eu acreditei que o Senhor estava no controle da minha vida. E o que eu quero que o Senhor provoque em cada um de nós aqui nessa manhã, é essa fé e essa certeza de que o Senhor está conosco, independente se Ele fizer silêncio ou não. Então você pode estar como ela, gente, de hospital. As horas de hospital, de UTI, são mais longas. É arrastado a hora de UTI. Obrigada. Eis que vem um anjo enorme e traz um chá. Um arcanjo. Gente, eu estou fazendo leitura labial. Cuidado com o que você falar de mim. Agora eu estou lendo, estou ficando treinada. Um arcanjo. Então, Deus nunca deixou de estar presente. Ele apenas escolheu não se manifestar da forma que a gente esperava. Às vezes a gente tem uma grande expectativa do jeito que vai ser. Às vezes a gente vem no culto e fala, é hoje que vai ter labareda. É hoje que vou ver luz, vou ver, sei lá. Às vezes a gente imagina cada coisa, que nem, sei lá. Eu lembro de um amigo meu, que ele fez aniversário, e ele falou assim, eu vou sair, porque eu tenho certeza que quando eu voltar, vai ter uma festa surpresa. Gente, ele saiu, quando ele voltou, não aconteceu nada. Ninguém festejou. Pelo contrário, esqueceram. Porque às vezes a gente tem uma expectativa que Deus vai fazer de um jeito. E que vai vir um anjo com a espada, e que Deus vai aparecer com a barba branca, e com as vestes. Tomara que apareça, se for assim o jeito que Ele vai aparecer para você, aleluia. Mas às vezes, o silêncio, Ele está ali, no silêncio o Senhor está contigo. Eu lembro de uma madrugada, eu até escrevi uma carta, em 2024, janeiro de 2024,
A minha mãe estava bem doentinha nessa época, foi 2 meses antes dela falecer, e eu escrevi uma carta para o Senhor, porque eu não conseguia dormir, porque ela estava no hospital, o hospital não deixava ela ter contato, telefone, ela também não tinha condição de ficar ao telefone do jeito que ela estava, e eu lembro que a gente ficava agoniada, eu e minhas irmãs e tudo mais, e gente, o Senhor não falava assim, vou curar. O Senhor não falava assim, ela está bem. Não falava assim, eu coloquei um enfermeiro anjo, nada. Não vinha nada de notícia, tinha um silêncio. Só me restava acreditar. Só me restava fé. Eu acho que o povo das antigas, né, até eu, porque eu acho que, ai meu Deus, eu sou das antigas, gente, tenho 50. Mas olha assim, quando não tinha celular, que a gente dependia da carta chegar. Vamos mais longe? Quando o Falcão tinha que entregar na canela dele, o pergaminhozinho lá, com o recado, ou então colocava numa garrafa o recado. Gente, como é que essas coisas chegavam? Pelo amor de Deus, como é que um falcão sabe que vai chegar a carta? Olha, eu não sei se é verdade essas coisas. Mas vamos falar de correio, que tinha que esperar a carta chegar. Quando a gente se converteu dia 14 de janeiro de 96. Aí quando foi em fevereiro, chegou uma carta de boas-vindas para nós. Falou, você é bem-vindo na igreja, tudo. Mas a gente já estava crente, já estava na igreja faz tempo. Hoje, às vezes você está aqui, daqui a pouco você recebe uma mensagem no WhatsApp, porque é tudo muito rápido. Então isso conforta o nosso coração mais rápido, isso nos alegra mais rápido, isso nos tranquiliza mais rápido, porque chega mais rápido. E às vezes a gente nem precisa crer tanto, porque está tão rápido, está tudo tão prático. Eu não preciso ficar crendo, eu ligo para saber como é que está. Lembra na época do Covid? Eu lembro que o horário de ligar para os hospitais, geralmente era 5 e pouco da tarde, que era para você saber da notícia de quem é que estava internado. E você tinha que aguentar, porque as pessoas não podiam ficar com o celular, você não podia visitar, se alguém falecesse, mal conseguia fazer o velório, e a gente tinha que acreditar que alguma coisa ia acontecer. Tinha o silêncio. Muitas pessoas nessa época desenvolveram ansiedade, depressão, porque não souberam lidar com o silêncio. Mas esse silêncio que o Senhor está falando conosco aqui, que Ele tem para nós, tem Ele. Tem o silêncio, mas tem Ele. Fala assim, o Senhor está no silêncio. Quando nada acontecer, fala comigo, fala, quando nada acontecer, nada eu ouvir e nada eu sentir, Deus ainda é Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu quero deixar, o silêncio não é ausência de Deus. A segunda coisa que eu quero deixar para vocês, um exemplo disso, foi Jó. Lá no capítulo 30, versículo 20, diz assim, Jó 30, 20. Quer falar mais de homem que teve silêncio do que Jó? Vocês sabiam que o livro de Jó tem 42 capítulos? O livro de Jó, Deus ficou em silêncio com ele, 42 capítulos e 10 versículos. Aliás, 41 capítulos e 10 versículos. Deus foi respondê-lo no 11º do 42º capítulo. Num deles, ele fala assim, clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Eu estou clamando, eu estou aqui buscando estar em pé, mas ainda assim eu creio que o Senhor está olhando para mim. Que você possa crer nessa manhã que o Senhor está olhando para você. Amém? Fala, eu creio que o Senhor está olhando para mim. Apesar do silêncio, o silêncio de Deus não é abandono.
é um processo. A segunda coisa que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã, existem propósitos no silêncio de Deus. O silêncio de esperar. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Nós vamos ler a Bíblia hoje, hein? Abacuque 2:3 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera. Lê comigo, vai. Se tardar, porque a segunda coisa que eu quero deixar para vocês: existem propósitos no silêncio de Deus. Christian Paz, com certeza há um lindo propósito de Deus, porque não é normal algumas coisas que o Senhor nos promove. Deus, sendo soberano, sendo um Deus que cura, poderia ter curado. Não curou, usou a maneira dos médicos curarem. Vai trabalhar nele desse jeito. Talvez você não tenha que ter passado por essa cirurgia, em nome de Jesus, não, mas o seu processo tem sido outro. De repente há um silêncio na tua vida sentimental. Tem um silêncio no teu casamento. Tem um silêncio na tua vida emocional. Tem um silêncio da parte de Deus de uma catástrofe que te aconteceu. Você fala, não entendo nada. Eu não entendo essas coisas que me aconteceram. Senhor, não é claro para mim a visão. O Senhor está tardando em me revelar. Eu olho, faço conta, a conta não fecha dessa situação na minha vida. Dessa humilhação. Que essa humilhação tenha um propósito. E eu vou te falar, toda humilhação tem um propósito. Por favor, acredite nisso. Toda humilhação há um propósito de Deus. Toda gente ruim que aparece na tua frente, chefe, líder, vizinho. Eu tinha uma vizinha que ela devia de ter parte com Satanás, porque ela era muito difícil. Gente, uma vez eu estendi as camisas do Cristo, eram aquelas casas de vila, e eu estendi as camisas do Cristo. Eu sempre gostei de eu mesma cuidar das coisas dele, e nessa época eu também, mesmo que eu não gostasse, eu tinha que cuidar, não tinha jeito. E aí eu estava lá, tinha estendido as roupas, as camisas dele, gente, não era branca, era camisas azul, enfim, tinha lá várias cores. Ela achava que nossos filhos eram barulhentos, e devia ser, mas eu tinha os gêmeos de 7 e Abel de 6, 5. Gente, como é que você enfia uma meia na boca da criança para a criança não falar? Eu queria que meus filhos flutuassem. Não sei o que ela queria que meus filhos fizessem, e dormiam cedo porque estudavam. Mas ela era terrível, com a calçada, com quem estacionasse 1 milímetro perto da calçada dela. Ela era terrível. E ela, não é que ela jogou água com cândida nas camisas do Christian? Gente, eu sou convertida, gente, eu sou crente. Mas aquele dia ali, olha. Por que eu estou falando isso? Aquela mulher me ensinou a engolir sapo. E aquela época da minha vida foi uma das épocas que mais eu fui treinada por Deus para ficar em silêncio. Pessoas falando coisas, distorcendo o que eu falava. Eu acho que eu também não sabia me expressar direito, porque existe uma época da nossa vida que às vezes a gente não sabe se expressar. Satanás, mas assim, o inimigo fez muita festa, porque eu não entendia que tinha um processo de Deus ali. E eu sofri muito mais do que eu deveria, porque eu não compreendia, eu era imatura. Acho que eu tinha 32, 30 e poucos, e eu já achava que eu era, mal sabia eu, que eu precisava aprender muito. Se com 50 eu ainda estou precisando aprender. Então, o processo de Deus é lindo quando você aceita. E eu lembro que eu não conseguia, eu lembro que eu tentei falar com uma pessoa. Eu falei assim, eu vou falar com essa pessoa, eu vou abrir meu coração para ela. Ela vai me ajudar, porque eu estou agoniada.
eu estou angustiada. Eu cheguei, eu comecei a falar com a pessoa levantou e saiu. E ela me amava, mas era o Senhor, era o outro lado agora, de eu também ficar quieta e entender, o Senhor está trabalhando na minha vida. Aí eu fui tentar falar com uma segunda pessoa, eu falei, essa vai me ouvir. Gente, a pessoa começou a falar de qualquer outra coisa, que eu não lembro do assunto, e as pessoas não prestavam atenção, porque não era para eu abrir minha boca. E eu quero falar para você, nesse segundo lugar aqui, existe um propósito no silêncio de Deus, e existe um propósito também nesse tempo, a gente saber esperar. Tem coisa que não é para a gente abrir a nossa boca. Tem situações que é só o máximo, você vai orar a Deus. Não, mas eu vou abrir o meu coração. Não, você não vai abrir o teu coração. Você vai apresentar diante de Deus. Ah, mas eu estou precisando falar. Você vai ver. A minha mãe falava assim, que quem muito fala dá bom dia a cavalo. Isso vai te comprometer. Isso é entre você e o Senhor. Há segredos, há momentos da nossa vida, escuta bem o que eu vou te falar, que é você e Deus e mais ninguém. Tem coisas na minha vida, que às vezes sou eu e Deus, nem o Cristian, que é o amor da minha vida. E eu tenho certeza que na vida dele, tem momentos que é ele e o Senhor, não sou eu, nem a minha neta, não, pode ser o amor da nossa vida, não diz respeito, é a mim e o Senhor. Sou eu e o Senhor. E nessa manhã o Senhor está nos ensinando, igreja, pelo amor de Deus, que nós possamos entender, há um propósito no silêncio do Senhor nas nossas vidas. Põe assim a mão no teu coração e fala, Senhor, eu quero aprender a ouvir, respeitar e entender os propósitos do silêncio do Senhor na minha vida, ainda que demore, ainda que tarde, eu vou esperar, como Abraão, que tinha uma promessa liberada na sua vida, mas teve que esperar. Me ajuda a esperar, Senhor. Levanta sua mão para o céu. Senhor, eu quero orar pelo teu povo, Senhor, nessa manhã. Nos ensina a esperar, Jesus. Nos ensina a esperar o teu sim. Nos ensina a esperar até o teu não, a tua resposta. Tira toda a precipitação das nossas vidas, toda a ansiedade. Alma, cala-te agora, emudece. Nós damos um comando às nossas emoções aqui nessa manhã. Declaramos da parte do Espírito Santo de Deus, que quem conduz as nossas vidas é o Senhor. Toda ansiedade, todo pensamento acelerado, tudo aquilo que vem numa volúpia, que vem de uma maneira tão avassaladora na tua mente, pessoas que na hora que deitam, vem tantos pensamentos, tantas preocupações, tantas ansiedades, e você pergunta até quando? Eu quero dizer que o silêncio é um propósito de Deus na tua vida. E essa área da tua vida não está largada, não está abandonada. Deus está no controle de todas as coisas. Por favor, não interfira no silêncio de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não interfira. Deus está alinhando o nosso tempo. Deus está alinhando, não tem épocas ai gente, eu não vou entrar nesse assunto que eu não sei, mas assim, não tem épocas que tem um alinhamento. Marquinho, me ajuda. Do céu, planetário, aí ó, crânio, gente, planetário, que alinha os cosmos, os planetas. Quem é que se alinha, gente? O alinhamento planetário. Aí você fala, de quando em quando não tem, fala assim, nossa, vai passar o cometa Halley. Aliás, faz tempo que não passa, né? Eclipse. Pronto, era isso, Deus, obrigada, Thalita. Aí fala, nossa, hoje vai ter um eclipse, porque isso aqui...
Eu acredito que o Senhor está pegando esses dias na nossa vida para trazer um alinhamento. Tudo fala, gente. Tudo pode estar falando conosco. Tudo pode ser um sinal. O quanto as coisas para você é um sinal de Deus. O quanto você está aberto para olhar e falar, meu Deus, isso aqui é um sinal. Às vezes a resposta que uma pessoa, o jeito que a pessoa te trata. Às vezes o jeito que a pessoa te trata é um sinal para você ficar ou para você bater retirada. Não é? Esses dias eu estava vendo lá uma notícia na TV. Esses dias não, faz uns, sei lá quanto tempo. A moça, o rapaz acho que em tantos segundos, deu 63 murros no rosto dela, no maxilar dela. Ela miúda, pequenininha, e ele gigante, marombado, ele socou ela de um jeito que quebrou o nariz, maxilar, teve que reconstruir tudo. Aí a repórter perguntava para ela, mas ele dava sinais? Ela falou sempre. Ele jogava a chave, ele acelerava o carro, ele fazia isso, aquilo. Os sinais estão ali. De que ele era uma pessoa extremamente violenta e uma hora, o mal, uma hora ia acontecer, e aconteceu. O quanto a gente enxerga nesse silêncio, nos processos de Deus a gente enxerga sinais. O quanto a gente está andando na rua, dirigindo, e você vê uma situação, você fala, não vou pegar esse caminho. Por quê? O Waze mandou pegar esse. Não, mas eu sinto que não, o Waze não manda em mim. Não, soberania espiritual. O quanto você tem os sinais de Deus, como esse rapaz que entendeu que tinha que sair do terminal do Vila Nova Cachoeirinha e ir lá para o Ipiranga, porque ele sabia que naquela hora o Senhor tinha falado que ele ia encontrar tal pessoa com tal característica, de tal maneira. O quão nós percebemos os sinais de Deus, e às vezes, no silêncio, Deus está falando pra caramba, gente. Então, a terceira coisa que eu quero deixar para você, para que a gente possa orar, o silêncio mais forte da palavra. Mateus capítulo 27, versículo 46. Aliás, Mateus 26, 63 primeiro. Mateus 26, 63 diz assim: Jesus, porém, vamos ler comigo? Jesus, porém, e o sumo sacerdote lhe disse: e respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Agora Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus ficou muito tempo em silêncio, não respondendo às acusações, não respondendo às ofensas. A única coisa que ele respondeu: tu disseste, quando falaram que ele era o Cristo. Depois, momentos, minutos, segundos antes dele morrer, de entregar o seu espírito, a palavra fala que ele se sentiu, falou: Senhor, esse silêncio já está demais. E ele fala em hebraico: lema lama sabactani, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus, o Senhor me abandonou. Gente, Jesus em forma de homem, sentindo como homem, porque foi assim que ele veio à terra, a palavra fala que ele sentiu abandono. Então, porque o silêncio de Deus mexeu tanto, a ponto dele sentir que era um abandono. Apesar de não ter sido abandonado, Deus só estava permitindo que o processo se cumprisse. E eu quero falar com você, em nome de Jesus, toda situação que tem espremido a tua alma, toda situação que tem assim te angustiado, tem hora que tira até o teu ar,
te sufocado, questionamentos que você faz e não tem resposta. Gente, a gente não tem resposta para um monte de coisa. Essa semana eu estava conversando com a minha filha, ela me fez uma pergunta, eu creio, mas eu não tenho a resposta. Que nós possamos nessa manhã, a exemplo do nosso Senhor, que Ele se sentiu abandonado, mas nós vemos ali que Deus não o abandonou. Talvez nós entramos aqui nessa manhã, e talvez você nem tinha percebido, mas tenha áreas da sua vida, pontualmente, que quando você ora, parece que tem assim, quem aqui tem alguma área da sua vida que tem um silêncio? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem um silêncio de Deus assim, fala assim, fecha os teus olhos, toda a igreja, fala assim, Senhor, nesta manhã, assim como Jesus, passou pelo silêncio, aonde o céu não respondeu, mas a salvação estava acontecendo. O silêncio de Deus estava sendo o cenário para o maior milagre da história. Eu quero declarar que esse silêncio, nesta área da minha vida, é porque algo maravilhoso está por acontecer. Agora, com os teus olhos fechados, com a mão no teu coração, qual é a área da tua vida que está em silêncio? Fala com o Senhor. Fala, está aqui, Senhor, olha. Eu quero aprender a reagir ao silêncio. Eu quero aprender, Senhor, a esperar no silêncio. Aquieta minha alma nessa manhã, Jesus. E assim como o Senhor viu a salvação, o Senhor promoveu, Deus Pai, a salvação em Cristo. Teve silêncio? Teve. Mas teve a salvação para toda a humanidade. E hoje estamos aqui. Senhor, que esse silêncio que tem acontecido nessa área da nossa vida, da minha vida, possa ter uma resposta sobrenatural nos próximos tempos, nos próximos dias. Ninguém aqui, por mais que se sinta abandonado, abandonada, a verdade é, ninguém está abandonado pelo Senhor, porque os olhos de Deus percorrem toda a terra, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, e eu declaro em nome de Jesus, ninguém aqui está alargado, não, todos estão aqui nas mãos de Deus, que tem um plano perfeito para você, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. E só para a gente orar, como que a gente reage? Agora é a nossa parte, eu falei de Deus, a nossa parte. Eclesiastes 3:7, foi o versículo que o Christian colocou aqui, quarta-feira. Vamos ler comigo? Vamos lá. 3:7, isso mesmo. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado. Então, a Bíblia é um livro de tempos, um livro de estações, um livro de fases e propósito. Tem o tempo de falar? Tem. Se Deus que é soberano, criador, que usou a boca para falar, para dizer, meu Deus, você pega os profetas, como eu estava falando, veio a palavra do Senhor. Por exemplo, um profeta que para mim que é admirável, Ezequiel. As revelações de Deus para Ezequiel, gente, nem Steven Spielberg consegue projetar em Hollywood. É uma coisa absurda, de profunda isso, para escrever aquilo sem os atributos. Hoje a gente tem luz, tem computação, tem tecnologia para a gente dar exemplo das coisas. Ele tinha a visão celestial somente, e o Senhor foi falando e usando a vida dele, mas esse Deus que tanto falou, momentos e momentos da palavra, Deus ficava quieto, porque há tempo de falar e tempo de ficar quieto. O falar demais, o falar fora de hora, o falar precipitadamente, o falar compulsivamente. Tem gente que fica nervosa e começa a falar. Fala. Por quê?
Eu escrevi assim: falar demais ou agir por impulso com as palavras. Na Bíblia inteira nós vamos ver associado a Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19. Diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é... Transgressão é quando você rompe uma lei, quando você fere uma lei. Então, a gente vai ver a Bíblia inteira, e eu quero dar 3 rápidos exemplos. Lá no livro de Números capítulo 12, versículo 2, quero falar de uma pessoinha, 2 pessoas na verdade. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Aqui, não precisa mais, aqui a gente já... Aqui é o texto, se eu for ler todo, fica muito. Mas, quando Miriam e Arão critica a liderança de Moisés. Moisés falava, e Deus falava com Moisés, e Moisés passava para o povo. Deus usava muitas vezes Arão para falar a palavra, porque a palavra diz que Moisés tinha algum problema na fala. Era gago, enfim, tinha alguma debilidade. E a palavra vai dizer que chegou uma hora que Miriam falou assim: Deus só fala com você? Deus só revela para você? Não vai falar, Deus não fala com a gente? E eles começaram a criticar, não era assim, poxa, Deus pode falar com a gente também. Olha, Deus falou, não era uma coisa com consenso, era com crítica. Estava falando demais, estava tocando no homem de Deus santo, estava tocando na liderança que Deus levantou. A gente precisa ter cuidado na hora que vai se referir às pessoas. Por mais que a gente esteja num país onde a gente está vendo tanta corrupção estourando, por parte de quem deveria ser justo, a gente vê coisas, você fala, meu Deus, ninguém vai agir, ninguém vai fazer, parece que a gente está solto, parece que a gente está largado. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, até a palavra fala em Romanos, que toda autoridade é dada por Deus, até esse povo que está lá, que foi o povo brasileiro que elegeu, que escolheu, até eles que estão lá, têm a permissão divina. Então a gente precisa ter muito cuidado quando fala, por autoridades, ambientes de trabalho. Meu Deus, é da onde vem o salário? Esses dias, onde é que eu estava? Eu estava em algum lugar, eu não vou lembrar agora. Gente, diante de Deus, 2 funcionárias fritando o chefe dela, lembrei, mas não vou falar. Foi enquanto o Cristian operava, foram as funcionárias ali do restaurante. Contei. Gente, as 2 demoraram para me atender. Elas estavam fritando o chefe dela, mas elas falavam. Sabe o que a gente tinha que fazer? Largar na mão. E eu ali, gente, eu era cliente, mas nem protocolo tinham. Você quer falar mal? Então fala num canto, mas não, elas estavam sem decoro, falando muito do lugar que sai o salário dela. Por mais que a pessoa fosse um horror, um monstro, sei lá, é de lá que sai o salário. Irmãos em Cristo Jesus, não falem mal de ninguém. Quanto mais de um lugar que você recebe salário. Se você não está contente, sai de lá, pelo amor de Deus. Mas não fica no lugar, cozinhando, falando, e você não sabe o mal. A Bíblia fala de uma palavra em hebraico, chamada Lashon Hará, que era quando as pessoas falavam mal um dos outros, e elas adquiriam, sabe o que? Lepra. Lepra não era uma doença que vinha de pai para filha, hereditário, ou que você pegava de um vírus. Lepra era pela língua.
Tanto que a palavra fala em Jesus, lá no Novo Testamento, que quando os sacerdotes, aliás, quando os 10 leprosos foram curados, eles não foram até o médico para ver se foram curados. Quem falava se estava curado ou não era sacerdote, era autoridade espiritual. Então, olha só, a minha sogra é minha testemunha, e a minha mãe, que Deus o tenha, né? É minha testemunha, mas minhas irmãs, quem convive comigo, gente... Eu e o Christian, nós estamos 34 anos juntos, desde os 16, ele é maluco por mim. Gente, ele... E quem cala consente, então você vê. Obrigado, carioca. Aleluia. Aí... Desde 17 de maio de 92 estamos juntos. Mas o que acontece? Deixa eu lembrar. O que acontece? Lembrei. Eu nunca, diante do Espírito de Deus, da palavra de Deus, da minha vida e da unção que eu carrego, eu nunca falei mal do Christian para ninguém. Eu falo isso diante de Deus, porque se o pau tiver que quebrar, é com Ele. Se tiver que falar alguma coisa, é com Ele. E os meus filhos são mais testemunha ainda, os 3. Dentro de casa, ai, seu pai não sei o quê. Seu pai, não sei o quê, não, eu não falo mal do meu marido, ainda mais com meus filhos. Às vezes eu vejo as minhas irmãzinhas equivocadas, falando mal é o seu pai. Você está enfraquecendo a tua liderança de mulher, de esposa. Ah, é a tua mãe. Olha o que você está falando mal da mulher que você escolheu, a culpa é tua, a sua escolha foi errada. Você que escolheu errado então. Aí mãe, o meu marido, e não sei o quê, ô sogra, ô seu filho é uma bênção, sogra, obrigada. É lógico que houveram situações, nunca nada drástico, nunca tratamos a palavra divórcio dentro de casa, a gente sempre teve isso combinado, já brigamos, mas nunca tivemos essa, por quê? Porque Satanás se apropria daquilo que a gente fala demais, entendeu? Ai, minha mulher, Adão fez isso. Adão, a palavra fala que Deus aparece lá na viração do dia, quando eles tinham comido da árvore, Eva comeu da árvore que não podia, pegou do fruto, comeu, deu para Adão, Deus aparece, porque Deus era comprometido com eles. E aí chega lá, e aí pessoal, se esconderam. Por que vocês se esconderam? Ah não, porque eu estava vergonha nu. Nu por quê? Quem fez saber que vocês estavam nu? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu... não, Eva fala, a serpente me enganou e comi. A culpa da serpente. Aí Adão fala, a mulher que o Senhor me deu por esposa, o Senhor que criou, o Senhor que me deu, ela que me enganou, ela que pediu para comer, foi ela. Ninguém assumiu o B.O. Comi porque quis, porque sou frouxo. A mulher mandou em mim. A mulher mandou eu comer o fruto e comi. Devia ter falado, você é louca. Deus falou para não comer, maluca, cospe isso aí, sei lá, que nem Ananias e Safira. A palavra fala que Ananias e Safira, em Atos 5, diz que um casal viu José, quem é o nome dele mesmo? Gente, ele viu um cabra, ele viu Barnabé, entregar a oferta. Barnabé pegou tudo que tinha e deu. Aí Ananias e Safira falou, nossa, entregaram tudo que tinha. Aí vamos entregar também? Vamos pegar a propriedade que a gente tem e vamos vender e pegar o valor e entregar. Na hora que venderam a propriedade e viram lá, falaram, nossa, mas foi 1 milhão. Você falou que quanto ia ser? Não, eu falei que era propriedade. Então vamos dar uma de migué. Vamos fazer o seguinte, vamos falar assim, que a gente vendeu por tanto, e a gente guarda um pouco, ninguém nem vai saber, e concordaram. Tinha que ter um para falar assim, você está falando que nem louca, você não vai,
Não, marido, você está doido, a gente prometeu tudo, tudo é tudo, tudo não é alguma coisa. E nessa de concordância, a gente precisa tomar muito cuidado, casais. Nessa de concordância, entra muita malignidade nos casamentos. Tem que ter alguém lúcido. Tem que ter alguém para falar a palavra. Tem que ter alguém. Tá bom, não dá para ficar falando da palavra, porque às vezes o marido não é convertido e vai implicar. Mas tem que ter alguém para pelo menos falar não. Não concordo. Desse jeito não. Então, Miriam e Arão começaram a falar demais de alguém que eles jamais poderiam falar, que era uma autoridade levantada por Deus, que era um homem de Deus, que podia se equivocar, como se equivocou algumas vezes, a gente vai ver. Deus não escondeu a humanidade de Moisés, e nós temos a nossa humanidade, nós não vamos acertar tudo, mas a gente precisa tomar cuidado. A segunda coisa que eu quero deixar para vocês, Senhor, fala assim comigo, Wandes, só para a gente orar aqui concordando, fala: Senhor, eu preciso vigiar com a minha boca contra toda crítica, em nome de Jesus. Olha só, rede social, grupos que você está, aqueles grupos sem graça lá, cheio de malícia, de perversidade, sem vergonhice, que às vezes está lá, que você fala: você está fazendo o que lá? O que você está fazendo lá? Não tem nada a ver com você. É o grupo do samba dos meus amigos, de 1989, é uma turminha nossa. Você pode amar esses amigos, ame esses amigos, mas ore a Deus se você não tem que fazer alguma coisa, porque às vezes, o ambiente, você vira outra pessoa. Esses dias eu estava vendo um filme com o Christian, e no normal, na vida normal, a pessoa, ela era calma, a voz dela era doce. Na hora que ela fala, na hora que subia no palco para cantar e para performar, era outra pessoa. Era assim, uma coisa, você fala. E uma vida assim cansa. Porque você vai ter que ser duas pessoas. Cansa. E às vezes você está em alguns grupos, com algumas amizades, às vezes no ambiente de trabalho. Seja você servo de Deus, filha de Deus, amado. Seja alguém convicto, que te incomoda, comunique. Fale. Mas não precisa, às vezes, absorver algumas coisas que daqui a pouco você está falando o mesmo idioma que esse pessoal. Isso é contaminação, então cuidado. Amém? E para terminar. Ai, meu Deus. Juízes 11:30. Só vou falar desse e a gente ora. Esse aqui, acho que vocês já ouviram falar, né? Se não, gente, é um babado. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro, olha o voto que esse indivíduo faz. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim, Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer, agora o versículo 34. Assim, vindo pois Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e ela era filha única, não tinha ele outro filho e nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse: filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Deixa eu explicar. De acordo com a lei de Deus, lá em Levítico, Deus não aceita sacrifício humano. Eu vou matar tal pessoa como sacrifício ao Senhor. Não existe. Deus nunca aceitou sacrifício de ninguém humano.
Jefité fez esse voto porque ele quis. Ele fez um voto de, o primeiro que aparecer, ele não pensou que podia ter o risco de vez aparecer um boi, um bode, que seja lá um carneiro, que assim era na época a maneira que as ofertas eram entregues através de animais. Ele não pensou que a filha poderia? Não. Segunda coisa, Deus que tinha chamado ele para essa vitória. Quem ia dar vitória para ele era Deus. Ele não precisava fazer voto nenhum. Ele quis bancar uma de espiritual, para espiritualizar a vitória, sendo que Deus já tinha dado a vitória para ele. O que isso quer dizer? Ele falou demais. E às vezes a gente fica falando, Deus me pediu. Deus não pediu nada. Eu vou falar para você, nos meus 30 anos que eu sirvo a Deus, um monte de coisa eu entreguei já até carro de oferta, e não tinha sido Deus que pediu. Eu dei movida e quase que pressionada. Ok, está tudo bem porque eu achava que era Deus. Mas hoje, um monte de coisa que eu fiz, que Deus não me pediu, mas eu falei, eu quis dar uma de espiritual, uau, e não era Deus, era uma performance para talvez alguém ver, e na verdade não era um impulso de Deus na minha vida. E aqui nós vemos que Jefité fez um voto espiritual para algo que Deus já tinha dado vitória. Me mata a filha. Gente, o camarada matou a filha única. E ainda vira para ela, no ouvido dela, e fala, você me prostra. Você é o motivo da minha calamidade. Sabe o que o Senhor falou comigo, para a gente orar? Pais que não liberam filhos. Pais que retêm os seus filhos e fica assim, não, você tem que cuidar de mim. Pais, filhos honram pai e mãe, mas a gente não faz por obrigação, a gente faz por honra. Não, você tem que fazer isso por mim. Eu assisti outro dia um filme, que a mãe queria que ele cuidasse mais dela do que ele da esposa. Não, você não faz pela sua esposa, você faz por mim. Eu olhei e falei, oi? A Bíblia fala, se necessário o marido morra pela esposa, não morra pela mãe. Mãe honra. Eu quero que meus filhos me honrem, como eu honrei minha mãe, até ela morrer, e eu honro meu pai. Mas espera aí, não vamos inverter e falar que é Deus. Ai, estou honrando Deus. Não. Isso é uma bagunça na sua mente, que o Senhor hoje quer, são exageros da nossa alma, para tapar algum buraco escondido, às vezes pecado oculto, coisa que precisa ser confessada, e parece que assim, a gente mostrando que é espiritual, faz uma cortina de fumaça para algo que você precisa resolver com Deus. Hoje o Senhor quer que a gente resolva. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, não fale demais. Ai, Deus me pediu tal coisa. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, eu vou ficar quieta, porque a pessoa já dá carteirada que foi Deus, o que eu vou falar? A pessoa já vem falando para mim, Deus me falou, então o que você está falando comigo? Se Deus já te falou, o que você quer de mim? Você já fez de tudo, você não há um conselho que caia no teu coração, você já sabe tudo na vida, você é ou experimentado, ou experimentada, você sabe de tudo, você já leu a Bíblia inteira, o que você quer de mim? Por que você me pergunta o que você tem que fazer, se Deus já falou? E às vezes a gente pega uma situação dessa, fala que é Deus, culpa alguém ainda, porque ele vira para a própria filha, que depois ele mata, ele fala assim, você é o motivo da minha calamidade. Ei, gente, tem coisa, vamos ser maduros e falar, Senhor, eu falei demais, eu vou voltar atrás aqui, vou ser humilde, vou pedir perdão, eu exagerei, eu acho que eu falei que ia fazer isso, não consegui, não dei conta. Uma vez eu falei, vou fazer jejum de 40 dias, vou ficar só na água, 2 dias. Falei, meu Deus,
Senhor, me perdoa. Para quem sabia, para quem eu tinha falado, vou fazer jejum de 40 dias, você vai ver, vou para as cabeças. Falei, pessoal, vem aqui, pedir perdão. Por quê? 2 dias já foi, estou morrendo, estou me batendo nas pernas, estou tremendo, estou dando conta não, me perdoa, porque, mas não era Deus? Não, fui eu mesmo. Me empolguei, eu sou empolgada, sou sanguínea, não fui eu, fui eu mesmo. Fechou? Vamos parar de falar que é Deus. Vamos ser mais humildes e falar, não, eu preciso ser ministrado. Tem coisa que a gente precisa abrir o nosso coração. Entrega teu coração na mão de um pastor. Homens que aqui estão. Vai tomar um café com algum pastor. Tem um tempo de mesa e rasga teu coração. Conta lá do dia que caiu teu umbigo. Por que homem não se abre? Conta do dia que caiu o seu umbigo até... Fala a verdade feia. Conta coisa feia. Não, tem uns testemunhos para quando. Não quero saber. Quando eu sento numa mesa, eu não quero saber dos seus testemunhos. Me conta das tuas feiuras para eu poder te ajudar. Testemunho a gente dá glória. Você entendeu? Então, às vezes a gente fica falando demais, perdendo tempo, tic-tac, eu estou com 50 anos, eu não sei quantos anos mais eu vou viver, então quando a gente sentar junto, por favor, fala das suas mazelas, para que a gente ore a Deus e o Senhor possa nos trazer luz, e a gente possa achar um caminho, amém? E para terminar, vamos ficar em pé.